Olá pessoal, vamos a mais uma das nossas aulas sobre captação de recursos. Hoje vamos falar sobre contrapartidas. A gente já falou que a captação de recursos, a lógica da captação é a moeda de troca, né? A lógica dos patrocínios, é essa troca. Então, o que a gente dá em troca? É exatamente isso que se chama contrapartida, ou reciprocidade, também é uma forma muito usada para se referir a isso. Então, o que um projeto cultural, uma ação cultural pode entregar em troca do recebimento de um recurso para a sua viabilização? Isso é outro ponto fundamental do que a gente precisa definir e explicitar dentro do nosso projeto de venda para encaminhar. É isso que vai seduzir o nosso potencial investidor ou patrocinador. Então vamos aos tipos de contrapartidas. Existem vários perfis de contrapartidas ou reciprocidades. A gente tem as mais comuns, as mais esperadas, digamos assim, que um patrocinador vai analisar com mais certeza, com mais propriedade e com mais conhecimento, porque geralmente essa é a área dele, é a área que ele já conhece bem. Então essas contrapartidas que eu vou falar agora são aquelas que ele mais tem certeza, ele quase vê como uma obrigatoriedade do seu projeto. Então não tem nada tão inovador, mas é essencial que a gente conte, explicite e tente caprichar nessas contrapartidas, né? Embora elas não sejam as mais inovadoras. Do que eu estou falando? Eu estou falando das contrapartidas de visibilidade. Ou seja, onde entra a logomarca do patrocinador, no material de comunicação. A gente já falou aqui sobre comunicação, sobre a importância de se pensar a comunicação desde o planejamento do projeto para que esteja, para que você possa oferecer, para que esteja no material, em todas as referências sobre o projeto, para que esteja a marca do patrocinador, né? Então é disso que a gente está falando. Visibilidade é a contrapartida básica, mínima, mais esperada, mais comum aos patrocinadores. A gente está falando de logomarca nos materiais de comunicação, mas por favor, não coloquem dessa forma nos projetos de vocês. Isso é muito genérico. Especifique quais materiais de comunicação você planejou, em que quantidades, né? Então, cartaz, banner, backdrop, folder. Agora tem as redes digitais, né? Então, você vai fazer um espalhamento digital. Como isso vai acontecer? Quais redes, quais canais, né? Vai ter troca de conteúdo, então você vai criar um conteúdo, tem a oportunidade de criar um conteúdo específico do patrocinador ou de ceder um conteúdo do projeto para o patrocinador fazer também os seus posts específicos sobre, incluindo o seu projeto, sua ação cultural na divulgação dele. Tudo isso conta. Outra oportunidade, que ainda está aí dentro da visibilidade, das contrapartidas de visibilidade, são as publicidades, rádio, TV, jornais, revistas. Tudo isso é contrapartida de visibilidade. Especifiquem, quantifiquem. Outra contrapartida de visibilidade por exemplo, no local do evento, se for um evento ou um projeto que acontece no teatro ou no museu, que seja, enfim, onde aparece essa logomarca. Então vai ter uma placa, vai ter uma testeira, uma saia de palco. Especifiquem. Outra coisa que ainda está dentro das contrapartidas de visibilidade são as oportunidades que você oferece do seu patrocinador colocar também um filmezinho institucional dele. Então vai aparecer ou a citação, né? Então, antes de iniciar um espetáculo, vai ser citado os nomes dos patrocinadores, vai passar um videozinho de 30 segundos, de 1 minuto, de 15 segundos, com a marca do patrocinador, ou um filme do patrocinador que vai ser passado antes de iniciar o espetáculo. Tudo isso é contrapartida de visibilidade. Veja bem, eu disse que essas são as contrapartidas básicas, mais esperadas e aguardadas
pelo patrocinador. Então, onde é que a gente faz o diferencial? Onde é que a gente realmente atrai um patrocinador para o nosso projeto? São nas outras contrapartidas, né? Não que essas não sejam importantes, como eu já falei, elas precisam ser destacadas, especificadas, quantificadas e listadas. Mas existem outras oportunidades. Existe a contrapartida de propriedade, que precisa ser estudada com muita calma. Por quê? O que a gente está falando de propriedade? É quando você dá o naming rights, é quando você permite que o nome do seu projeto esteja atrelado, associado ao nome do patrocinador, né? Teatro Empresa X, né? Projeto Empresa Y de dança e por aí vai, né? Essas contrapartidas costumam ser muito, essa oportunidade no naming rights costuma ser muito interessante porque geralmente são valores altos, claro, né? Você está cedendo o nome do seu projeto para a empresa se beneficiar. Então isso é muito caro, isso tem um valor alto e geralmente são negociações de contratos de longo prazo também, de 2, 3 anos de parceria já previstos em contrato, para que haja de fato, essa associação, essa propriedade. Porém, é preciso ficar atento. É claro que com uma associação tão grande ao seu projeto, ao nome do seu projeto, esse projeto fica muito marcado como um projeto daquela empresa X ou Y ou Z. Então, a tendência, se houver uma mudança por alguma necessidade, por alguma questão, se a empresa deixar de investir no seu projeto e deixar de ter essa parceria dando o nome do projeto, vai ser mais difícil, geralmente fica mais difícil depois conseguir um patrocínio. Então, pensem nessa questão da sustentabilidade do projeto, o quanto o projeto tem esse viés de marketing, tem essa possibilidade de depois conseguir patrocínios, mesmo depois de uma associação tão forte. E não deixem de considerar também essa questão de que o seu projeto vai ficar mudando de nome a cada 2, 3 anos, né? É uma coisa para se pensar, mas é uma oportunidade muito interessante. Tanto para o patrocinador, que tem um destaque gigantesco, né? Quanto para a instituição, organização, porque é geralmente um patrocínio de valor alto e de longo prazo. Outra contrapartida muito interessante que a gente deve oferecer e pensar são as permissões, quer dizer, vocês podem e devem permitir que o patrocinador receba, por exemplo, uma sessão, né? Uma sessão de espaço. Se você tem uma instituição, uma organização, um teatro, você pode ceder uma sala para ele usar, ou o próprio auditório em si, para que o patrocinador use para uma reunião, para um evento, né? Claro que isso deve acontecer com os custos próprios dele, não do projeto. E claro que é preciso estar atento se vocês estiverem usando leis de incentivo. Nem todo incentivo fiscal permite esse tipo de contrapartida. É preciso estar atento à legislação específica que você estiver usando. Mas é uma contrapartida bastante interessante de relacionamento. Tem também as sessões de trechos do seu espetáculo, trechos do seu poema, do seu livro, ceder alguns desenhos, algumas imagens, né? Se a gente está falando de artes visuais, enfim, ou mesmo não sendo só a imagem, a obra de arte em si, né? Mas pode ser ceder imagens do projeto, da realização, do evento, né? As crianças na biblioteca, lembre-se se o projeto é de uma biblioteca, as crianças ou o projeto, né, acontecendo, se é um projeto social, se é um grande evento, o palco e a plateia lotada, ceder fotos, ceder imagens, ceder trechos de vídeos para que a empresa use institucionalmente. Isso é super importante, super relevante para as empresas e é uma contrapartida. Elas fazem uso disso de uma maneira positiva para a marca delas também, né? E aí também a permissão de uso de espaços, de direitos autorais, né? De direitos de uso de imagem, cuidados com tudo isso, as ações de relacionamento, então ingressos, né? Licença, por exemplo, para vendas no local, que aí também já pode ser considerado uma contrapartida comercial, já vou falar disso já já.
mas permissão para que a empresa venda no local ou que ela faça demonstrações, né, sampling, que ela ofereça amostras ou que ela faça pesquisas, que ela encarte um material institucional dela dentro do seu material, do que vai ser distribuído, né, para o seu público, enfim. Tem uma série de ações aí entre permissão e relacionamento que são extremamente importantes. Mas o relacionamento, o básico que a gente não pode esquecer é o ingresso, o produto cultural. Isso é extremamente interessante para que a empresa possa usar com os seus públicos de interesse. Né? Então, sejam seus colaboradores, seus acionistas, seus clientes, seus fornecedores, a comunidade do entorno, o poder público, oferecer para a empresa e demonstrar para a empresa que o seu projeto oferece oportunidades de relacionamento é extremamente relevante, é também algo esperado pelas empresas como uma contrapartida, né? Eu estou falando especificamente de empresa porque esse é um tipo de contrapartida que interessa muito para as pessoas jurídicas, né? Mas tem outras coisas que a gente pode criar aí como oportunidades de relacionamento, que são as cotas de as visitas guiadas, os eventos exclusivos, cuidado com as leis de incentivo, nem toda lei de incentivo permite, né? Também ceder cotas de produtos como catálogos, produtos complementares, né? De repente o seu projeto é um projeto de ópera, mas você tem lá o libreto, né, e tal. Ceder também, além dos ingressos, uma cota de libretos para que a empresa possa utilizar de alguma forma, né? Convidar a empresa para estar presente no lançamento, no dia da entrevista com a imprensa, né? Os dias de lançamento do projeto e de entrevista mesmo, esqueci o nome, desculpem, me deu um branco agora, mas o start dos projetos, geralmente a gente tem uma ação, né, uma coletiva de imprensa, era isso, uma coletiva de imprensa junto com os jornalistas, então ter a presença da empresa, ter uma fala da empresa, tudo isso é contrapartida. E aí as contrapartidas comerciais que eu falei rapidamente, eu queria voltar. Dentro das contrapartidas comerciais, a gente pode, de fato, oferecer uma ação comercial que possa estar atrelada ao seu produto. Compre um ingresso e ganhe um produto X, ou compre o produto X e ganhe um ingresso, etc. e tal. Precisa só estar atento, mais uma vez, à questão das leis de incentivo. Se estiver usando incentivo fiscal, algum tipo de incentivo fiscal, verifique primeiro se isso é possível, se isso não é considerado vantagem indevida, o que é bem provável. Mas, para projetos de verba direta, esse tipo de associação comercial, ligando diretamente um produto ao seu produto cultural, pode ser extremamente interessante para reforçar essa marca com esse público, para aumentar vendas, né? Então, vocês já devem ter ouvido muito falar na questão de exclusividade de venda de um determinado produto dentro de um grande show, de um grande evento, e aí só tem bebida daquela marca da empresa patrocinadora. É diretamente um link com a questão das vendas, né, do produto. Então, você tem um produto cultural que tem uma grande quantidade de público que vai consumir determinados tipos de produtos ali dentro e você faz, então, ou oferecer uma exclusividade, ou oferecer um preço mais barato, ou quem compra um ingresso ganha diretamente um desses produtos. Então, esse tipo de contrapartida comercial deve ser pensado, sim, para os nossos projetos. E como essa aula já está ficando longa demais, eu vou encerrando nas contrapartidas que não podem ser esquecidas também de serem destacadas no seu projeto. A isenção fiscal. Você tem um projeto com benefício fiscal? Destaque isso, coloque que, na verdade, o patrocinador não vai estar investindo no projeto. Ele vai estar usando dinheiro de algum imposto para ter todas essas contrapartidas, ter todos esses benefícios dentro, né, desse projeto, dessa ação cultural, tá bom? E não esqueçam de algo que não é exatamente uma contrapartida, mas eu particularmente gosto de destacar como se fosse, que são as
contrapartidas obrigatórias, digamos assim. Entregar relatório, clipping e prestação de contas. É uma obrigação do proponente, mas eu gosto de destacar isso como uma contrapartida, como uma entrega, que poderia ser um outro sinônimo para contrapartida. Entregas. O que você entrega em troca do investimento no seu projeto? É isso que a gente precisa pensar, é aí que a gente precisa inovar e ser criativo para poder ser sedutor e conseguir conquistar o nosso patrocínio.